Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Alcicleide. Sou mãe de Eloane, uma criança autista, nível 2 de suporte, que a gente tem o diagnóstico dela desde que ela tem 2 anos de idade. E aí, nesse vídeo aqui, eu vim relatar para vocês como é que a gente faz para conseguir o BPC LOAS, né, para o autista. Não vou explicar para vocês o passo a passo, vou falar para vocês minha experiência, como foi que eu solicitei o BPC da minha filha sozinha. Foi negado durante 3 vezes, né? 2 vezes no caso, na terceira tentativa. Na quarta tentativa foi que deu certo, minha gente. Foi 3 negativas. Na quarta tentativa deu certo. E eu vou explicar tudo isso pra vocês, o que vocês precisam, né? De primeira, assim, se pegou o laudo, né? O que é que vocês precisam? Então, vou direto ao assunto, né? Eu moro no interior de Pernambuco, e aí, a partir do momento que eu peguei o laudo de Eloane, eu não fui atrás do BPC de imediato, né? Porque a gente tem aquela fase de aceitação, de achar que a criança não é autista, que não parece, que não vai passar na perícia e tal, né? Eu não fui de imediato, até porque, pra ser sincera, quem acompanha o canal sabe que eu peguei o laudo dela e eu não tinha lido o laudo para ver o diagnóstico ainda, né? Não pensei muito nessa questão de BPC. Na época, eu era funcionária servidora pública, né? Eu trabalhava, então eu recebia um salário mínimo. O meu CAD único estava atualizado, eu, meu marido e Eloane, 3 pessoas. E aí, a primeira regra para você conseguir o BPC é você ser baixa renda, né? Então, você não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. O que é um quarto do salário mínimo, minha gente? É um salário mínimo dividido por 3, dividido por 4, no caso, vai dar 300 e pouco reais. Então, como o meu salário mínimo estava dividido por 3, estava ultrapassando o valor. Se eu não me engano, estava R$ 440 para cada um, né? 440 para mim, 440 para meu marido, 440 para Eloane, o meu salário da prefeitura, tá? O que eu trabalhava. Então, dessa forma, não ia ser aprovado. A não ser que você prove que a criança tem gastos, tá? Então, foi isso que demorou. Então, a primeira tentativa que eu fiz foi negado porque eu não provei os gastos. Então, lá vai eu reunir provas, né? Que eu tinha gasto com fralda, gasto com medicamento, que Eloane tinha outras comorbidades além do autismo, né? Usava a bota ortopédica, né? A gente tinha feito a bota, minha gente. Eloane tem indicação para usar bota, tem laudo, eu tenho como provar. Mas eu, como mãe, não boto a bota sempre, não. A bota ortopédica nela, não, sabe? Mas deixa pra me julgar sobre isso em outro vídeo. Não vem ao caso agora. Deixa pra me julgar depois, né? E também não vem falar que minha filha usava óculos só pra conseguir BPC. Usava bota só pra conseguir BPC. Eu tenho um laudo de tudo isso. Mas, assim, eu não sigo 100% o que os médicos indicam, né? E também não é uma coisa, assim, que se diga, oh, meu Deus, a criança vai morrer porque tá sem usar a bota, né? Essas coisas, né? Então, vamos voltar ao foco, né? Que quando eu tô conversando, quem não me conhece, chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, não vai entender o motivo de eu estar falando assim, mas quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Eu saio do foco, eu me perco na linha de raciocínio e falo coisas, às vezes, aleatórias que não tem nada a ver com o vídeo. Então, eu fui em busca, né, de conseguir as medicações dela pelo SUS. Porque se o SUS negasse, eu tinha que provar para o INSS que foi negado. E aí eu precisava, né, ter um papel do SUS negando. Então eu fui lá, solicitei as medicações que Eloane usava na época. Era Neuleptil, era um laxante, era o do nariz que ela usa até hoje, a Nasonex. A bombinha eu consegui pelo SUS, a bombinha Clenil, eu acho o nome da bombinha, tá? Que é pra adenoide, né? Que Eloane tem outras comorbidades, como eu falei pra vocês. E aí, o pessoal do SUS vem em minha casa fazer uma visita social, olhar as condições. E aí, quando eles vieram na minha casa, olharam a minha casa, que é arrumadinha, tá? E viram que eu tinha um salário mínimo, eles negaram. Então, eles me deram um papel negando, indeferindo o fornecimento de fraldas, de leite e de medicamento pelo SUS, né? Então, eu apresentei, né? Fiz uma nova tentativa pelo INSS, apresentando todas essas provas que eu reuni. Então, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: se você trabalha de carteira assinada, ou seu esposo trabalha de carteira assinada, e você tem um filho autista e quer dar a entrada no BPC, se você tiver 4 pessoas no cadastro e o salário for um salário mínimo, pode ser que passe, tá? Só que tem que ter 2 etapas, né? Primeiro, aprovar na renda, né? Que é a assistente social, avaliação social que se chama. Segundo, aprovar na perícia médica.
Se você, em uma dessas fases, não passar, o BPC vai ser negado. Tem que passar nas duas fases, na perícia médica e na avaliação social, tá? Então, Eloane tinha feito uma perícia médica no mês de dezembro, tá? Dezembro de 2023. E aí, de cara, a perícia médica, Eloane foi aprovada, minha gente. De cara, o meu problema nunca foi, o problema do BPC da minha filha nunca foi a perícia. Muitos casos relatam que é muito difícil passar na perícia. No meu caso, Eloane não passou na avaliação social devido ao emprego. Então, fica sabendo que, como eu falei, se você tiver um salário mínimo na família, se for 4 pessoas no cadastro único, vai passar. Agora, se for 3 igual eu, não vai, dependendo do valor, tá entendendo? Se for só 3 pessoas cadastradas, ou até que seja mais do que 3 pessoas. Mas se o salário for mais alto, quando você dividir esse salário por cada membro da família, não pode ultrapassar 300 e pouco reais por pessoa, tá? Se ultrapassar esse valor da renda per capita, não vai aprovar. A não ser que você prove, como eu falei para vocês, né? Prove que você tem gasto com fralda, que o poder público negou para vocês, que você tem gasto com medicamento que o poder público negou para vocês, que a criança tem uma necessidade de uma alimentação especial e o poder público também negou, tá? Só que eu fiz tudo isso. Tudo isso eu cumpri direitinho, tudo que foi pedido pelo INSS e foi negado novamente, né? Eles não aceitaram esse valor. Por que não aceitaram? Deixa eu explicar para vocês. O INSS tem um valor de dedução. O que é dedução? É um valor que ele vai diminuir do seu salário, digamos, né? Para poder fazer o cálculo. Então, se eu não me engano, fralda, minha gente, fralda ele vai descontar R$ 109. Medicação, eles vão descontar, se eu não me engano, é R$ 50. Ah, mas a medicação do meu filho é 200. Então, não vai pensando que o INSS vai descontar R$ 200 do seu salário na hora de fazer o cálculo, na hora de calcular lá, para ver se você se enquadra no perfil de baixa renda, R$ 200. Ele não vai descontar o valor integral do remédio, ele vai descontar só R$ 50. Então, foi nisso aí que não passou, tá? Conforme, mesmo eu provando com nota fiscal, né? O valor da fralda do Eloane, que Eloane só usava Pampers, e só usava Pampers porque tinha uma indicação médica de um laudo, eu apresentando o laudo do dermatologista mostrando a alergia, eu apresentando a nota fiscal da fralda, a quantidade de fralda que ela usava no mês, né? A quantidade que eu comprava. E o valor da fralda, que era R$ 100 e pouco, eles não descontaram o valor integral. Então, se eu comprava 3 pacotes no mês, eles só descontaram um pacote. A medicação de Eloane dava, já tem vídeo aqui no canal, dava mais de R$ 200. Eles só descontaram R$ 50. Então, mesmo fazendo todas essas deduções, esses descontos do meu salário, o meu salário, minha gente, um salário mínimo ainda parecia alto para o INSS, ainda parecia que era R$ 1 milhão, e mesmo assim não passava. Então, como eu já estava tendo problemas assim, questão de Eloane tá regredindo, né, na fala, ela tava parando de falar ou falando menos, tendo a língua muito enrolada assim para as palavras, que ela aprendeu a contar na escolinha, depois eu teve que afastar ela da escolinha, né, pelo fato que acabou o ano letivo, e aí Eloane estudava numa escolinha particular. Tipo, aqui eu moro em um sítio, para quem não sabe, aqui a escola pública só pega com 4 anos, então a Eloane entrou na escolinha com 2, não era creche, era escolinha, foi uma exceção que a professora abriu, porque o neuro falou, já que ela não tem terapia, coloca ela para interagir com outras crianças na escola, pra gente ver o que a professora relata dela lá, né, para ele chegar no diagnóstico do autismo. Isso foi antes de ter o laudo, tá? Então, Eloane não estava mais na escolinha, vivia muito em casa e eu não dava atenção a ela por conta de muita correria. Eu fui percebendo Eloane esquecendo as coisas, esqueceu de contar, esqueceu o alfabeto, então eu estava sentindo a necessidade já de eu dar mais um pouco de atenção a ela, já não estava satisfeita com o emprego, eu saí juntando tudo, minha gente, já pedi demissão, né? Juntei a oportunidade que eu tinha, digamos, não posso nem falar oportunidade, porque senão o povo vai dizer que eu quero viver às custas da minha filha, mas eu tenho meus trabalhos por fora, né, para não estar dependendo do dinheiro dela. E aí, e quem me conhece sabe que o meu salário da prefeitura era voltado integralmente para comprar as coisas da Luana, era fralda, era leite, era mucilon, era medicação. Então, o meu salário ia-se embora só com ela, né? E não mudou, porque eu troquei praticamente um salário por outro. A diferença é que agora com o BPC eu tô tendo mais tempo de dar atenção a ela do que quando eu trabalhava. Então, eu juntei tudo isso, né? Eu tava de saco cheio do emprego, e já minha filha estava regredindo, então eu precisava ajudar ela, então eu pedi demissão. Então, a partir do momento que eu pedi demissão,
A gente tinha feito a perícia médica em dezembro, como eu falei para vocês, né? Dezembro de 2023. De dezembro de 2023 até o mês que eu pedi demissão no mês de abril, tá? Eu já tinha feito 2 tentativas. Eu fiz a primeira tentativa em dezembro, foi negada, né? Aprovada pela médica, pela perita médica, né? A perícia, e negada pela assistente social. Reuni as provas no mês de janeiro, mês de fevereiro, e dei entrada em março. Foi negado novamente. E aí eu disse, eu vou ter que pedir demissão em abril, né? Pedi demissão em abril e não atualizei o CAD único, né? Então, constava na prefeitura e na minha carteira digital que eu continuava trabalhando. Quando foi em maio, eu dei entrada novamente. E veio negado novamente, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu não tô mais trabalhando. Então, eu fui descobrir que minha carteira continuava, digamos, assinada lá, né? O contrato, mas não tinha dado baixa ainda na minha carteira digital, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei o RH lá da prefeitura, pedi uma declaração provando que eu não trabalhava. Fui no CAD único, atualizei falando que eu não trabalhava mais, mostrei uma declaração que me deram lá provando que eu não trabalhava mais. E aí, uma semana após eu ter feito a atualização do meu CAD único, eu dei entrada novamente. Eu quero falar para vocês uma questão. Se você for aprovado a partir de agora em avaliação social ou em perícia médica no INSS, essa perícia vai valer por 2 anos, tá? Então, você só precisa refazer. Nesse período, você pode estar dando entradas várias vezes, né? Foi negado, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, até uma hora aprovar. Não precisa estar aí toda vez repetindo a perícia, repetindo que nem era antigamente, né? Até porque autismo não tem cura, então é uma deficiência a longo prazo, não tem por que estar constatando isso todas as vezes, né? Em todas as perícias. Fora que, às vezes, você não vai pegar o mesmo perito. Então, um perito às vezes, tem empatia por você e vai aprovar. Outro perito nem vai olhar para sua cara e já vai negar. Então, acontecia muito isso, né? Da pessoa ser aprovada na perícia nesse mês e ser negado pela avaliação social, e aí, mês que vem, tentar de novo pegar outro perito, e aí, o outro perito dizer, eu vou negar. E negar, entendeu? Mesmo a perícia antiga tendo sido aprovada, na próxima você é negado. Deu para entender? Agora não tem mais isso, né? É uma vantagem para o INSS, para a gente que precisa, né? Porque não precisa estar tendo também a agonia de estar indo para o INSS, com o menino agoniando lá, chorando, né? Tendo crise, que foi a maior agonia quando eu levei Eloane. Então, essa é uma vantagem, né? Para falar para vocês. Aí, como a gente tinha feito a perícia estava válida ainda e iria ficar válida até o ano de 2025, né? Que era 2 anos. Nesse período eu poderia estar tentando, né? Então eu tentei, minha gente. Eu tentei deduzir o valor dos medicamentos para continuar trabalhando e tendo BPC e não consegui. Então eu tive que abrir mão do emprego. E aí no mês de junho, que foi o mês do São João, né? Eu atualizei meu Bolsa Família, né? Que eu falo Bolsa Família, mas não é Bolsa Família, porque eu não recebo Bolsa Família, né? É o CAD único. E aí atualizei lá, falando que eu não trabalhava mais. Uma semana depois, o cadastro já apareceu no aplicativo do CAD único. Então, a partir do momento que aparece ali no aplicativo do CAD único, que está atualizado sua renda, minha renda não estava mais constando o meu salário da prefeitura, né? No CAD único, você pode dar entrada novamente. Então, eu fiz isso, né, minha gente? Eu reuni os laudos, né? Tem muita gente com dúvida aí se para dar entrada no BPC precisa ser o laudo do SUS. Não, pode dar entrada no BPC com o laudo do particular, não tem problema nenhum, tá? O que precisa de documento, minha gente? Os documentos pessoais do seu filho, é obrigatório a criança ter RG, tá? Obrigatório, não dá entrada sem ter feito o RG. Porque na hora de você ir para o INSS para perícia, na porta logo, eles vão perguntar ao guarda lá, tem RG? Tem RG? Se não, dali mesmo você já volta, tá? Eles já querem dispensar você. Então, ter os documentos do seu filho, ter os seus documentos, né? Apresentar tudo certinho lá, como você como titular, né? Seja você o pai ou a mãe. Você consegue fazer esse processo sozinha. É o conselho que eu dou para vocês. Tenta primeiro sozinha. Se der errado, o CRAS também pode dar uma ajuda, né? Aí, se der errado, é que vocês colocam um advogado. Mas eu quero que vocês entendam. Eu trabalho com advogado e nem por isso eu tô aqui puxando corda para o lado do escritório, embora que eu ganhe para isso, né? Por quê, minha gente? Porque às vezes você vai entender que o problema do seu BPC ser negado é simplesmente um emprego, uma perícia que não foi aprovada. Então, é só você remarcar uma perícia para um outro lugar. Tenta ter uma experiência diferente. Se você fez uma perícia na sua cidade e foi negado, marca para uma cidade vizinha. Quem sabe os peritos da cidade vizinha não vai ter mais empatia por você do que os da sua cidade. Deu para entender?
Então, marca novamente para um outro lugar. Ah, deu negado de novo, marca para outra cidade, minha gente, e vai tendo experiência em agências diferentes para uma hora aprovar. Eu tenho amigas minhas que foi negado uma, foi negado duas vezes, e aí quando foi para uma cidade diferente, conseguiu ser aprovado na perícia, né? Quando o problema é perícia, né? Quando é avaliação social, a questão tá provando lá que você trabalha, não tem como você esconder sua renda. Era o meu caso. Eu poderia ir pro fim do mundo fazer uma avaliação social no INSS que ia constar que eu estava trabalhando, porque não tem como a gente negar o que tá lá na carteira digital, no CNIS que ele fala, né? Que eles falam lá, CNIS, né? Aí ia estar lá estampado, não tinha como eu esconder, né? A não ser que eu tivesse um emprego informal. Então, eu fui lá, atualizei o CAD único, né? Como eu disse a vocês, no mês de junho. E aí, quando eu dei entrada à noite, eu não coloquei nem tanta informação, porque a questão da minha filha não era provar a deficiência. Não era provar a deficiência, né? A deficiência dela estava comprovada, não tinha mais o que provar, não tinha por que eu ir atrás de laudo, não tinha por que mais nada disso, estava comprovada. Eu só precisava provar ali no BPC da minha filha, era um caso bem simples de resolver. Se eu tivesse colocado advogado, eu iria pagar para uma coisa tão rápida e tão simples, minha gente. Então, eu fui tentar sozinha, novamente. Então, eu entrei no aplicativo, tem tutorial aqui no YouTube, não no meu canal, mas tem aí no YouTube, ensinando vocês a fazer esse processo, né, o passo a passo. Vocês podem também estar ligando no 135 para estar solicitando por telefone, né? Depois faz os documentos em PDF e manda alguém arquivar para você no aplicativo, né? Toda documentação é interessante que esteja em PDF, né? Não tira foto mal tirada, não, porque às vezes eles implicam com foto mal tirada, deslocada, tortas, escuras, e aí pode ser que eles neguem por isso também, por a documentação não estar de acordo, né? Então, faz um PDF na Lan House dos documentos, dos laudos, né? Manda alguém arquivar se você não souber, liga no 135, procura o CRAS, e em último caso, procura um advogado, né? É o conselho que eu dou para vocês, independente de eu trabalhar com advogado ou não, eu aconselho procurar advogado se for salário maternidade, aposentadoria rural, híbrida, urbana, né? Aí eu aconselho, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês falem comigo, tá? Que eu posso estar ajudando vocês, indicando vocês. Mas para BPC é uma coisa mais simples, vocês podem mesmo, vocês mesmos estar solicitando. Então eu fiz isso, eu sentei aqui nessa cadeirinha aqui, peguei o celular, fotografei a minha declaração de demissão, né? Que eu tinha sido desligada da prefeitura e tal. Coloquei novamente a identidade de Eloane, eu como titular. E aí respondi as perguntas todas que eles fazem lá, se usa fralda, se não usa, se o poder público negou, não. Se você tem como provar que o poder público negou, então eu apresentei a declaração do SUS negando a fralda, negando essas coisas. E coloquei, minha gente. Isso era 7 horas da noite. E quando foi 2 horas da madrugada, o BPC de Eloane já tinha aprovado. Então, foi o sistema robozinho, né? O robozinho do INSS que já aprovou. Para vocês verem que foi uma coisa tão simples que eu só fiz isso. Eu só pedi demissão, coloquei a declaração e já foi aprovado, sabe? Não tô dizendo que para vocês vai ser simples assim, né? E eu quero que vocês atentem a duas coisas. Primeiro, como eu já falei, são 2 etapas. Então, tem pessoas que acham que só porque só recebe Bolsa Família é baixa renda, vai ter o BPC aprovado de cara. Não é assim. Precisa ser aprovado na perícia médica também, tá? Então, são 2 fases. Aprova a perícia e aprova a renda, né? A avaliação social. E a partir daí o BPC é aprovado, tá bom? Então, era isso que eu queria relatar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida a respeito do BPC, vocês deixam aqui no comentário que eu tento responder, tá? Caso vocês tenham dúvida sobre outros assuntos relacionados à Previdência Social, INSS, essas coisas, salário maternidade, já tem vídeo aqui no canal mostrando. Vocês podem também estar me chamando no Instagram, tá? Que eu trabalho como advogado, então eu posso estar encaminhando vocês e tirando algumas dúvidas. Fiquem todos com Deus, um beijo e tchau, tchau.